Olá, seja bem-vindo ao nosso Clube do Livro da ABU Curitiba. O nosso objetivo é a sua edificação. Quem vai apresentar o nosso Clube do Livro é nosso amigo Lucas Schurhard. Estamos estudando Cristianismo Puro e Simples, um livro muito lindo de C.S. Lewis. Espero que você goste. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos juntos, podendo estudar esse livro tão legal, tão formoso, que muita gente falou pra gente. Eu peço que o Senhor nos ajude dando a ideia certa na hora certa, nos mostrando detalhes e ajudando o Lucas para que ele passe a ideia do livro da melhor maneira possível. Agradecendo mais uma vez por estarmos juntos e poder ler esse livro tão legal. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o livro que eu estou usando para fazer esse estudo, né, essas conversas, a versão da Thomas Nelson, né, essa edição especial, tem aquela capa ali que está na Oxford, e onde ele se destacou como estudioso de inglês, dos clássicos e da filosofia. O Lewis, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, né, ele participou como um soldado, e em parte como resultado da carnificina, né, que testemunhou, né, dos horrores ali da guerra, ele se tornou ateu durante a maior parte dos seus anos 20, né, seus 20 e poucos anos. E por mais de 30 anos, o Lewis, algum tempo depois ele se tornou professor ali, né, e durante esse tempo ele se converteu na igreja anglicana e tornou-se um defensor articulado dos valores cristãos, né. Uma coisa legal da vida é que ele tira um pouco daquele mito, né, de que todo mundo que vai para a universidade acaba perdendo a fé, que é um local, como é que fala, que prejudica, né, quem tem fé, que o pessoal que vai lá se perde, né, e na verdade o Lewis, ele como professor universitário, né, que era ateu, participou na guerra e viu um monte de horror lá para ter sentimentos contra Deus, ele se converteu, né? Se tornou cristão, meio que quebrando um pouco o conhecimento. E o amor de Lewis pelo cristianismo, né? Assim como o seu vasto conhecimento de mitologia, de linguística, o Lewis inspirou a escrever o seu livro mais famoso, Ser o Guarda-Roupa, que foi o primeiro volume das Crônicas de Nárnia, em 1919. Ao longo da sua vida, ele escreveu poesias, ensaios, literatura, autobiografia, fantasia, ficção científica e obras de não ficção de crítica acadêmica, né? Filosofia e também apologética cristã. E um pouco do contexto histórico, né, de como foi escrito esse livro, né, o Cristianismo Puro e Simples. Ele é um livro que foi baseado em uma série de transmissões de rádio feitas entre 42 e 44, né, e foi publicado como um livro em 52. Essas transmissões o Lewis fez justamente para dar um pouco de entretenimento, um pouco de alívio às pessoas que estavam ali já durante a Segunda Guerra. E também porque, como ele fala em outros livros, né, guerra ruim, né, que tem várias mortes, muito sofrimento, mas que também as pessoas buscam mais a Deus, né, que elas pensam mais em coisas mais elevadas, né, no sentido da vida, né, por que eu estou participando dessa guerra, né, se vale a pena eu ir como um soldado e participar da guerra, né, e arriscar minha vida, né, e essas questões acabam levando as pessoas a Deus, né, e a participação dele nas rádios era justamente apresentar o cristianismo de uma forma simples, né, e que as pessoas pudessem entender, né, e acessível a todas as pessoas que estiverem escutando essas rádios, as transmissões da rádio, né, e que depois esses discursos que ele fez ali nas rádios, né, ele acabou publicando, escrevendo, né. E nesse contexto em que ele escreveu, além de estar sendo a Segunda Guerra, além de estar acontecendo a Segunda Guerra Mundial, teve aquela notória tentativa da Alemanha de exterminar os judeus, as minorias, né, que resultou em assassinado de 6 milhões de pessoas. O Lewis também alude
alguns marcos importantes da história intelectual ocidental, né, que aconteceram mais ou menos naquela época, né, notadamente a teoria da Revolução de Darwin, né, que revolucionou a ciência e a filosofia ao retratar a história do mundo como um processo constante e volátil no qual todas as criaturas, incluindo as espécies humanas, são gradualmente mudando. E tem algumas outras coisas que ele vai citando ao longo do livro, né, e também dos outros livros que ele escreveu. Que apesar de ser muito atual, né, o livro O Cristianismo para os Simples, ele foi escrito lá na década de 40, 50, né, muitos anos atrás. Né. E outros livros que são relacionados, né, tiveram na escrita do Cristianismo para os Simples, né. O livro ele se inspira em muitas obras de arquitetura e filosofia cristãs famosas. Né. Dois dos mais notáveis são o longo poema de John Milton, né, O Paraíso Perdido, de 1667, né, e A Consolação da Filosofia, né, do filósofo Boécio, que foi escrito no século VI depois de Cristo. O Milton ele conta a história da queda do homem, em parte a partir da perspectiva de Satanás. Inclusive, isso aqui deu uma certa polêmica, que pode dizer que o Milton fazia uma glorificação a Satanás meio de forma disfarçada, né? E para evitar esse tipo de polêmica, geralmente nos prefácios já deixa bem definido, né, qual é o interesse, né, que Satanás é do mal e coisas assim. E o retrato de Milton de Satanás é como caído, um ser que corrompeu o bem para o mal. Tem uma grande influência na composição do livro do Lula, particularmente na primeira parte, né, no livro. Né, o Cristianismo para os Simples ele é dividido em 4 livros, né, e tem alguns temas, né, os livros que influenciaram a escrita do Cristianismo para os Simples. Então, esse poema épico do Milton, ele é, né, que tem temas maiores que englobam em vários capítulos. Né, então, o primeiro livro, que fala da lei, né, da humana, vai ter uma grande influência dessa obra do Milton, né, desse poema. E o falecido filósofo clássico, são por traição. Embora o livro não faça diferença dos cristãos, os cristãos cristãos têm se levado por essa como um teólogo cristão perdido, né? Aparece na quarta parte do princípio, né? Lá do livro 4. E aparece em muitos outros livros de Lula. Por exemplo, o outro clube do livro que a gente estava fazendo das cartas, o Boécio foi citado, inclusive, diretamente em algumas cidades, né, 3 ou 4. Né, que são ideias que o Luiz aborda, né? Tem alguns créditos desses que eu vou requer aqui, né? A Amizade Perfeita, né? As Crônicas de Nárnia, uma série de fantasias do século XX. O seu único verdadeiro rival para contigo seria o Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Né? Surpreendentemente, o Lewis e o Tolkien foram bons amigos por mim. Não é difícil ver porquê, né? Ambos eram cristãos, né? O Lewis, ele é anglicano, né? E o Tolkien, eu acho que é católico, né? Ambos ensinaram tudo em Oxford. Falando sobre o livro, né? Fazendo uma introdução sobre o cristianismo por simples. Eu abordei algumas curiosidades, algumas questões da corrida da biografia do Lewis, algumas influências na escrita do cristianismo por simples, e agora estou dando algumas curiosidades aqui. E o Lewis, ele era amigo do Tolkien, né? Justamente eles eram cristãos, ensinaram literatura, né? Ambos eram professores universitários em Oxford por décadas, né? Os dois lutaram na Primeira Guerra Mundial, ambos tiveram seus livros transformados em filmes de grande sucesso, né? Décadas após sua morte, né? Tanto O Senhor dos Anéis como o Crônicas de Nárnia. E um dia triste na história, né? De que no dia em que C.S. Lewis morreu, a sua morte não atraiu quase nenhuma atenção, então, justamente porque naquele dia uma figura ainda mais famosa, John Kennedy, né, o presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado durante uma visita a Dallas, em Texas. Então acho que a morte do Kennedy meio que deixou a morte de lado, né? Tudo que
o Lewis ele já era bem famoso na época, né, que ele morreu. Ele tinha 63 anos, eu acho, alguma coisa assim. E famosos fãs, né? As crônicas de Narnia todos os tempos. E inspiraram alguns outros clássicos da literatura infantil. Entre os fãs de Lewis está J.K. Rowling, não sei pronunciar o nome da autor dos livros do Harry Potter, né? O Philip Pullman, autor da trilogia Fronteiras do Universo. Eu coloquei os nomes dos livros, né, aqui entre parênteses, né, já para vocês verem que Dark Materials foi traduzido para Fronteiras do Universo, né? Uma coisa bem diferente. Se vocês quiserem procurar, daí já tem os dois aqui, tanto o título original quanto o título aqui no Brasil. E o Lemon Snicket, o autor de Desventuras em Série. O Pullman, que era um ateu, afirma desprezar as ideias cristãs de Lewis, mas em respeito sem limites pelas crônicas de Narnia, né? Então, mesmo ele desprezando as ideias cristãs, né, o lado cristão do Lewis, ele fazia muitos elogios, né, pela qualidade da escrita, né, a forma que os personagens eram construídos, enfim. Tem algumas curiosidades legais que eu trouxe aqui. Então, acho que agora a gente pode partir ali pro prefácio do livro mesmo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Vocês podem me interromper. Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre o prefácio. Eu vou fazer algumas perguntas para que vocês participem um pouco, né? A gente converse um pouco. Vocês opinem também. Posso só fazer uma observação, Lucas? Pode? Sobre a amizade, né, de Lewis e Tolkien. De fato é uma amizade conhecida, que virou livro também. Tem uma pessoa que trabalha com da biografia dessa amizade, que acho que se chama Colin Durres. Tem um livro famoso que se chama O Dom da Amizade, que também foi publicado recentemente pela Thomas Nelson. É um livro assim, de fôlego sobre a amizade do Lewis e do Tolkien. Outra curiosidade interessante nesse sentido é que o Tolkien é católico e foi o próprio Tolkien quem evangelizou o Lewis. O Lewis já era acadêmico, um pouco afastado, já não cria no cristianismo. Mas a partir das conversas com o Tolkien é que ele foi sendo instigado e acabou se convertendo, se tornando anglicano depois, né? Então o Tolkien teve uma ação de conversão do Lewis, inclusive, né? Acho isso bem legal. Legal, valeu pela colaboração aí. Uma coisa também, quando você falou de amizade, aí eu achei muito legal, porque eu também esse dia tava olhando, né, sobre... parece que eles tinham 4 amigos, que agora eu não vou lembrar o nome, que era Lewis, Tolkien e mais 2 pessoas que eles também andavam em, acho que é Oxford, né? E eles também eram escritores. E os 4 andavam muito juntos. E eles trocavam ideias sobre os seus livros e como iam escrever. E um dizia, não sei, eu acho que foi escrito de tal mau jeito, tal coisa. Aí o outro ia lá e se discutindo sobre. E eu achei muito legal que no livro falava, né? Você vê o poder de uma amizade, o que é que uma amizade faz, o que é que... Como pode... acho que é edificar, né? Como bons amigos te jogam pra cima. E falando que se não fosse Lewis, talvez Tolkien nunca tivesse lançado Senhor dos Anéis, porque ele sempre achava que tava ficando ruim, tava ficando não tava ficando bom, e seu perfeccionismo não, sabe? Uhum. Inclusive, se não me engano, o Lewis ele teve escritos do Senhor dos Anéis antes de ele ser publicado por Tolkien. Sim. E aí eles davam opiniões, falavam sobre a construção do mundo fantasioso ali e tal. É bem legal. Que acho que na Inglaterra tinha muito essa coisa, essa cultura de fazer esses clubes literários, né? Que os amigos se encontravam numa tarde para ficar discutindo, falando sobre alguns assuntos sobre o que eles estavam escrevendo, outras coisas, né? Acho bem legal mesmo.
Tem um livro, um filme que retrata isso. Eu vou pegar aqui o nome do filme e depois eu passo pra vocês. Acho que tem até no Netflix. Aquele novo lá? Acho que é Tolkien o nome. Isso, esse mesmo. A gente tem Netflix, mas é muito bom, é muito bom. O Kim, ele fala isso no filme, é Tolkien. Então, beleza. E agora que a gente já falou um pouco, pode então partir pro prefácio. Eu estou fazendo um documentozinho igual, tem algumas anotações aqui, né, um plano para vocês depois. Ele inclusive tem uns linkzinhos para vocês navegarem pelo documento. Você pode simplesmente, eu coloquei as datas também de quando a gente vai conversar sobre os próximos capítulos, né? A gente tinha combinado de fazer um por semana, né? Toda sexta-feira. Aqui batendo palma, parabéns. Um pouco, alguns resuminhos, né? Algumas coisinhas para que vocês possam acompanhar a gente, tá? Então, quem não leu não precisa ficar tão nervoso por não ter lido e tudo mais. Vai poder participar com a gente tranquilamente. Então, ali no começo do prefácio, né, o que ele vai falar aqui no livro foi transmitido originalmente pelas rádios, né? Depois foi publicado algumas vezes, e que daí ele fez algumas edições, adicionou algumas coisas aqui e ali, né? Mas que não mudou muito o texto, né? E que acabou virando esse livro, né? O Cristianismo Puro e Simples. E foi publicado pela primeira vez lá em 1952, quase 70 anos atrás. E daí então o Luiz diz que não vai oferecer entre duas denominações cristãs, né? Ele não irá orientar sobre qual denominação alguém deve seguir, né? E daí eu vou começar aqui com pergunta pra gente começar a interagir um pouco, né? Por que ele se recusa a fazer isso, né? Por que ele não quer fazer uma orientação de qual denominação alguém deve seguir, né? O que vocês acham disso? Posso falar? Pode, fica à vontade. Como eu falei também no começo, eu não li muita coisa ainda, mas eu acho que ele faz um tempo. Eu vi, me chamou muita atenção na época, que ele comentou justamente que a gente ficar tentando discutir questões teológicas mais profundas, assim, com quem não é de fora, com quem é de fora da igreja, né? Não faz muito sentido quando você está tentando atrair as pessoas, né? Evangelizá-las de alguma forma. Acho que para mim isso que eu acho que ele não entra nas questões de diferenças e grandes cismas, né, da reforma protestante, para justamente conseguir tocar em pontos que são essenciais da fé, que vão ser úteis na evangelização e na atração, né, de pessoas para dentro da igreja. E também porque no outro livro a gente estava falando, tipo, a gente tem que aprender a... deixa eu tentar lembrar direito aqui. A discordar nas coisas essenciais, aprender a relevar as coisas mais simples. Porque tem coisas que, tipo, arminiano ou calvinista, né? Se eu não me engano. Numa hora dessa, tipo, eu vou ter ótimas argumentações de um lado, Lucas vai ter ótimas argumentações de outro lado, mas esse não é o foco do livro, né? Tanto que ele fala que é puro e simples, né? Exatamente isso, né? Dá uma ideia um pouco mais simplificada, né, da fé, né, do cristianismo. E daí eu até coloquei pode falar? A outra questão também é que ele fala que ele não é um teólogo, né? Que ele é um leigo. Que ele vai falar que aquilo que ele fala é como se fosse do senso comum do evangelho, né? Aquilo que qualquer pessoa, mesmo sem ser um teólogo, saberia ou conseguiria entender. Sim.
Sim, é isso aí. E daí eu até coloquei um trechinho ali, né, que chamou a atenção, tá lá na página 10, que diz assim, né, que o Luiz diz assim, né, a minha intenção não é conter em posição particular, né, pois desde que me tornei cristão, penso que talvez o melhor favor que possa fazer aos incrédulos que me cercam é explicar e defender a crença que tem sido comum a quase todos os cristãos de todos os tempos. Né? Então, ele não quer assim vender a posição particular dele, né? O Mateus participa, por exemplo, anglicana, né? A gente sabe que ele era um cristão anglicano, né? Ele quer falar mais a respeito, né, do que parece que é alguma coisa em comum entre os cristãos, né, as diversas denominações, que seria o que ele mais ou menos chama de cristianismo. E daí ele vai escrever um pouco o porquê disso, né? Tudo entra nessa pergunta, né? Ele escreve que tem 3 pontos a respeito disso, né? E por que ele se recusa a fazer isso? Que o primeiro, ele vai dizer que o que divide os cristãos geralmente são pontos de alta teologia, história e eclesiástica, que devem ser tratados por especialistas. E ele não se considera um, né? Como o Bruno disse ali, né? Tem um trechinho que ele fala assim: nessas aulas não tenho condições de ajudar ninguém, mas preciso ser ajudado, né? E daí o segundo ponto sobre isso é que falar sobre pontos controversos vai desencorajar os não cristãos a ingressar na comunidade cristã, né? Então, um dos objetivos, né, dele falar do cristianismo simples era para as pessoas que não são cristãs, né, entenderem como se funciona, o que os cristãos creem, né, e que talvez venham a tomar a decisão de se tornar um cristão, né. Então, que falar sobre esses temas controversos, né, eu poderia desencorajar as pessoas, né, que poderia mais afastar do que ajudar elas a se tornarem cristãs, né. Ficar nesse debate, né, essas coisas mais de alta teologia e história eclesiástica, né. E o terceiro ponto que ele vai falar ali é que existem outros autores, né, que já abordam esses temas, né, esses temas de alta teologia, de história eclesiástica, né, essas controvérsias, que ele vai dizer que na época que ele escreveu o livro, né, lá outros autores já abordando essas coisas, né, falando essas coisas. Então, se você tivesse interessado em polêmicas, né, que você fosse ler esses outros livros, né, desses outros autores. Não precisava ser aqui no cristianismo simples, né. E o Luiz, então, pede que não sejam feitas inferências fantasiosas a respeito do silêncio deles, certas polêmicas, né. E, como ele já falou aqui, não vai abordar essas polêmicas, não vai orientar ninguém a uma certa denominação ou linha teológica, né, de alguma doutrina específica, né, e que ao não se posicionar, não necessariamente, né, mas ele mesmo admite ali, por vezes estão mesmo em cima do muro, né, mas não, pode até ser que em alguns momentos ele esteja mesmo. Ele acredita que a resposta para algumas questões ainda não nos foi revelada. Então, acho que meio que justificando um pouco essas questões que talvez ele esteja em cima do muro ou não, né? Pode ter nenhuma inferência a partir do que a gente vai ler no livro, né? No cristianismo, por isso. E daí ele fala ali que... Deixa eu achar aqui. Esse João 38, 39 é o que eu acho que é o que ele está fazendo referência ali. Que há outras para as quais não poderia resposta, né? Se elas fizessem, mesmo em um mundo melhor, poderia receber uma resposta, até onde eu sei, como aquela recebida por um inquiridor bem superior a mim, né? O que lhe importa quanto a você, siga-me, né? E aqui nesse trecho da Bíblia, o Jesus, ele está passando andando e tem alguns discípulos, acho que é do João Batista, e o Jesus fala para eles, né, o que lhe importa, né, o que vocês querem, dependendo da tradução. E depois ele fala para esses discípulos seguirem a Jesus. Né? Então, até Jesus estava meio que nessa
nessa vibe, assim, de, ao invés de discutir questões polêmicas, né, de ver o que eles realmente iam pensando, fazendo ali, ele primeiro vai chamar para seguir Jesus, né, para que eles primeiro se tornem cristãos, né, seguidores, discípulos, e depois, talvez, quem sabe, responder as perguntas mais polêmicas, não sei, né. Eu acho que a referência é a esses versículos aqui. Por isso que eu até deixei um ponto de interrogação. E para as questões das quais ele tem opinião formada, ainda assim vai se manter em silêncio, né? Justamente por aquela questão que ele fala aqui, né? De que ele não quer converter ninguém à posição dele em particular, né? Então, mesmo que ele venha a ter uma posição formada a respeito de uma polêmica, ele não vai abordar isso no livro, né? Ele não vai falar sobre isso. E daí, então, né, nos é explicado porque não veremos Luís falar sobre a Maria, né? Além do fato de ela ser a mãe de Cristo, né? Não é falado nada, ele não vai abordar a questão da visão dos católicos, né? De que a Maria é mais do que um ser humano, E qual que é essa explicação que ele dá ali? Essa explicação está na página 12. Né? Ali no segundo capítulo da página 12, ele vai falar um pouco sobre por que ele não vai abordar, né, esse tema da Virgem Maria. O que vocês acham que ele não faria isso, ele não vai fazer isso? Para não causar assim uma briga, digamos, né? No livro, como ele falou, que ele não quer fazer treta, ele quer fazer as coisas essenciais, né? Ali ele usa o termo que ele não quer parecer um herege, um pagão, né? E é difícil você contradizer, às vezes, católico ou alguém de outra religião, que ele coloca de católico romano, sem parecer um herege, né? Porque eles, pelo respeito como mãe, admiração, assim, total, essa devoção. E ali, às vezes, nós, protestantes, já vai na raiz, colocando politeísmo, idolatria, esses outros termos que a gente acaba adotando. Exatamente. E não tem como entrar em algum assunto sobre Maria para além do que ele coloca, porque senão você vai impreterivelmente acabar deixando alguém infeliz com o que você coloca, né? Então, se você começa a falar sobre Maria mais do que aquilo que é denominador comum, né? Assim, sobre Maria, que é a mãe de Jesus, etc., mais do que isso, se eu desagrada um, desagrada outro. Não é essa a intenção dele, né? Não por desagradar, agradar ou desagradar, mas por ficar naquilo que é basilar, ou que é o mínimo comum, né? Aham. Aí parece que ele fala da questão da Maria justamente para dar um exemplo. O que ele fala? Eu acho que a intenção dele também é, tipo, os cristãos unidos, não importa, por exemplo, a denominação, a teologia, alguma coisa assim, tipo, ele não quer muito abordar esses assuntos só para não criar divisão, sei lá, algo assim, tipo, né, para evitar brigas, tipo, realmente manter a questão. Acho que é por isso que ele tenta mesmo não focar muito, né, tipo, Exatamente. Coloquei uns trechinhos aqui, que ele fala ali, é muito difícil de divergir do católico nesse ponto sem lhe parecer mal criado, né? Já para talvez evitar um ressentimento ali dos católicos, né, mais fervorosos. E ele também fala do outro lado, né, protestantes radicais que acreditam que a distinção entre o Criador e a criatura está sendo ameaçada, o crescimento do politeísmo, né, e acabam levando para algumas coisas mais sérias.
Então daí que é um tema difícil de conversar. Então, porque ele inclui aqui nos cristãos os católicos, né? Então, já para evitar esse tipo de discussão, né, e para evitar aqueles pontos negativos que ele abordou agora ali para cima, né, ele já disse que não vai falar muito sobre a Maria. E se há um tema que poderia arruinar um livro sobre cristianismo puro e simples, é esse, né? Justamente um tema que poderia causar vários problemas, discussões e ressentimentos. E o Lewis ele deixa claro que não podemos tirar conclusões sobre o silêncio diz respeito a temas polêmicos, nem mesmo se ele os considera importantes, ou ao contrário, sem importância. Né? Que a gente não pode dizer, só porque o Lewis não está falando sobre Maria, é coisas distância, né? A gente não pode ter essa inferência a partir desse silêncio do Lewis, né? A respeito da Maria. E também a gente não pode dizer, é porque ele considera importante, então. Né? Não, a gente não pode dizer nem que ele considera essas questões polêmicas importantes ou sem importância. Então, peraí. Beleza. Aí, onde foi aqui? E para evitar, então, né, de apresentar o cristianismo como qualquer coisa, para evitar de apresentar como cristianismo o comum, qualquer coisa que fosse peculiar, né, o Lewis escrito original, que são 2, né, e o nome desse livro 2 é No que acreditam os cristãos, para 4 clérigos, né, um anglicano, um católico romano, um metodista e outro presbiteriano, né, para receber um feedback, uma opinião deles a respeito desse livro, né, desse manuscrito que ele enviou, justamente para saber se ele não está sendo muito peculiar, né, se ele não está fugindo, porque ele quer encontrar ali que ele considera pessoalmente, né, como cristianismo comum, né, entre essas diversas denominações, né. E daí ele diz ali, né, que salvo alguns poucos detalhes, né, todos eles concordaram. E os outros livros não foram submetidos a tal veto, né. Ele não fez isso com os outros 3 livros, né, o 1, o 3 e o 4. Até pensei em colocar uma pergunta aqui sobre isso, só que como a gente não leu esse, é difícil responder, né? Acho que é difícil dar uma opinião a respeito. E daí eu coloquei um trechinho aqui também, lá na página 14, que embora possam suscitar diferentes opiniões entre os cristãos, são somente divergências iguais e entre escolas de pensamento, não entre denominações, né? É a justificação que o Luiz dá para que pelo fato de ele não ter mandado os outros livros, né, para esses clérigos, né, opinarem, né, é justamente uma coisa assim mais pessoal, né, e que nesse livro 2 vai constituir essas ideias mais, dizer assim, basilares, né, do que é mais comum entre os cristãos ali, o que é comum ao cristianismo. E o Luiz diz que ao omitir os pontos divergentes, tirando essas controvérsias e divergência ali entre as várias denominações, né? E ele diz que mesmo assim a gente não fica com algo que é vago e minguado, né? Que esses pontos divergentes vão tirar tanto que não vai dar nem para considerar cristão o que sobrar, né? Pelo contrário, né? Na verdade ele vai dizer que a gente fica com algo que, além de ser positivo, é também pungente, né? Ele dá uma certa ênfase, que é algo bem impactante ali, né? Uma coisa importante que fala, né? E por que vocês acham que ele disse isso, né? Por que ele acharia isso? Que ao tirar os pontos divergentes, a gente ficaria com algo tão positivo, né? Algo pungente. Eu acho que parece que a intenção dele é mostrar pra gente que aquilo que é de basilar no cristianismo, essa coisa que ele chama de cristianismo puro e simples, na verdade é encantador, né? Não é menos porque a gente não briga ou não trata por questões divergentes. Ele se torna mais importante, mais central e mais capaz de nos mover. Acho que o ponto do Lewis, um dos pontos aqui, parece que assim, a gente deveria ser movido
muito mais por aquilo que a gente concorda em termos do que é cristianismo, por aquilo que a gente discorda. O que há de central e comum na nossa fé, quem é Jesus, quem é Deus, a Bíblia e etc., né, o Espírito Santo, a igreja e tal, essas coisas que são centrais na nossa fé são muito mais importantes e são muito mais capazes de nos mover que as divergências, né? Na verdade, assim, deveriam ser mais capazes de nos mover e de nos encantar do que as divergências, né? A gente acaba, às vezes, ficando mais encantado pelas divergências, mas eu acho que a proposta do Lewis é encarar de uma maneira o que ele chama de positivo, né? Assim, naquilo que a gente concorda, isso deveria ser o que mais nos estimula, né? Nos estimular a fé. Sim. E ele vai dizer ali que as coisas que as crenças de uma dessas denominações cristãs, né, separam, né, essas denominações cristãs das não cristãs por um profundo abismo, né, que não é nada comparável nem mesmo às piores divisões internas do cristianismo, né. Então, imagine a denominação A e a denominação B, que são bem, assim, a pior divisão interna do cristianismo, né, as mais divergentes. Mesmo assim, elas não são tão divergentes, assim, né? Elas são bem próximas, né? Como o Mouse falou, tem várias coisas em comum, né? E que essas diferenças são o que é de fora do cristianismo, né? Que tem um profundo abismo separando as denominações cristãs do que é de fora, né? Do que não é. Que é, mesmo tirando esses pontos divergentes, ainda fica substancial, né, que vai chamar de positivo também com gente. E daí, depois dessas explicações, né, que você falou, o que é então o cristianismo puro e simples, né, que ele está descrevendo? Acho que a gente falou um pouco, né, mas se alguém quiser fazer mais algum comentário ou acrescentar alguma coisa. É só dizer que eu acho legal essa imagem que ele coloca do EDC, o máximo divisor comum, né? Ele usa essa linguagem da matemática como uma metáfora aqui, né? O máximo divisor comum, ou seja, o denominador comum maior que existe, ele é importante e ele é positivo. Eu acho que é isso, esse máximo denominador comum, esse máximo divisor comum, o que ele acaba chamando de cristianismo puro e simples, né? Sim. Que é o máximo de coisas que tem em comum em todo mundo, né? Ordem, que é alguma coisa bem significativa, né? Que a gente pode seguir, todo mundo pode usar. Dá uma ideia parecida com as da pedra, um pouco parecido, né? Tem algumas coisas em comum. Bom, e o Luiz nos conta que também fica 3, né, a conduta cristã é o nome desse livro 3, por outros motivos, né, como ter relutância em falar muito de tentações às quais ele mesmo não esteve exposto, né. Ele diz ali que ele fica muito bravo quando alguém começa a falar do pessoal da guerra, né, que participou de guerra, porque ele foi um soldado, né, e que o pessoal fala isso nas suas casas, em segurança, como se ele estivesse criticando assim, o pessoal fala uma coisa que eles nem sabem, né? Nem participaram, né? Então, é justamente essas coisas as tentações para as quais ele mesmo não esteve exposto, né? Então, e ele dá alguns exemplos depois, exemplos como a compulsão por jogos, que ele não tem, então ele não pode falar muito sobre, né? E controle de natalidade, já que ele não é uma mulher e ele nem, claro, então, não é nem casado para querer opinar sobre essa questão, né? Então, ele já se omite sobre isso, né? Ele vai, lá no livro 3, né, de conduta cristã, ele vai se omitir esses tópicos justamente porque ele acha que não tem, acho que uma coisa que usam hoje em dia, né, é o lugar de fala, o pessoal fala. Né? Então, já que ele não participa disso, não sofre as situações de pessoas. E existem também outras objeções perceptíveis, né, diz Lewis, contra o uso da palavra cristão, no sentido de alguém que aceita as doutrinas comuns do cristianismo, e que elas são, em certo sentido, muito acertadas, generosas,
espirituais e sensíveis. Tem todas as qualidades acessíveis, exceto a de ser útil. Né? Por que essas objeções seriam inúteis, né? Segundo foi de questionar o sentido da palavra cristão, né? No sentido de que é alguém que aceita as doutrinas cristãs. Por que essas objeções a isso seriam inúteis, segundo outros? Não sei, Lucas, mas eu acho que, assim, olhando assim, eu tô sendo bem objetivo, tá? Porque eu tô lendo o livro junto, tá? Não tenho mais a ler que está aí nas perguntas. Mas, assim, eu acho que vai muito do que a gente estava falando anteriormente, né? Sobre as questões, sobre não como eu posso dizer, sobre a questão da gente ser, tipo, a gente juntar os cristãos nas semelhanças e não nas diferenças. Então, assim, tipo, difere, tipo, algumas coisas que discordância entre os cristãos e coisas assim e tudo mais, tipo, não sei se eu fiz entender, mas, tipo, acho que pra mim é isso. É bem isso mesmo, Gabriel. Que ele vai falar assim, que ninguém pode dizer, fulano não é cristão, né? Ele tá afastado disso, né? Justamente, o Luiz vai defender, que o sentido da palavra cristão é justamente essa coisa, né? De alguém que segue Cristo. Mesmo puxando para o lado que é comum a todas as denominações, né? A gente segue Cristo, a gente tem Cristo no centro, né? Ele é nosso Senhor, Salvador, né? E que isso faz a pessoa um cristão. Né? Esse é o sentido que o Luiz está defendendo, né? O sentido da palavra cristã. Você não pode dizer, o fulano é menos cristão que eu. Né? Você pode até dizer, ele vai dizer ali, né? Que o fulano é um mau cristão. Mas você não pode dizer que ele não é um cristão. Né? Daí você tiraria o sentido da palavra e a palavra se tornaria inútil. Né? Ela perderia a utilidade. Justamente puxando para essa questão do que é comum a todo mundo, né? E tem um trechinho que também que ele fala assim, né? Não cabe a nós, né? Estou falando dos cristãos, né? Dizer quem, no sentido mais profundo do termo, está mais próximo do Espírito de Cristo. E também não conseguimos olhar dentro do coração das pessoas. Não cabe a nós fazer tal julgamento. E, na verdade, somos proibidos de fazê-lo, né? Então, daí um pouco depois ele vai falar que julgar, né, quem está próximo, quem não, a gente nunca vai ser capaz de utilizar o cristão nesse sentido de avaliar, né, quem está próximo de Cristo ou não, porque a gente não pode, e ele fala aqui, né, que a gente é até proibido de fazer esse julgamento. O uso da palavra cristão se perde, né, fica inútil, né, você pode usar outras palavras, né, e é justamente isso que ele vai defender, né? Que cristão é aquele que segue a Cristo, né? Que é discípulo, né? O que tem em comum, né? Com todas as denominações cristãs, né? E o Luiz diz que tem esperança de que o leitor não tenha o cristianismo puro e simples, né? Esse cristianismo que ele vai abordar aqui no livro, como alternativa aos credos de comunidades existentes, né? Então, ele diz que ele não quer que os leitores usem o cristianismo por simples como a fé cristã, que é que eles optem por comunidades já existentes, né? Por denominações já existentes, né? Comunidades cristãs, né? Não se limitem só ao puro e simples, né? E o compara a um saguão de entrada, a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos, né? O seu objetivo, diz Luiz, né, é conduzir as pessoas ao saguão, mas é nos cômodos, e não no saguão, que há lareiras, cadeiras e refeições, né? O saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual se pode experimentar as várias portas, mas não é um local para se morar, vai dizer isso lá, 2019, né, e tem uma pergunta aqui, né? O que são os cômodos, né? Vocês acham que são os
dos cômodos. O que o Luiz está falando aqui? Se o cristianismo por simples é o salão, o que são esses cômodos? Acho que os cômodos é as peculiaridades de cada, não sei se posso dizer de cada denominação, mas as coisas boas que tem dentro de cada denominação. Por exemplo, os pentecostais têm as suas coisas boas, os reformados as dele, e aquilo que dentro das denominações te aproxima mais de Deus. Como a própria igreja, assim, como a própria comunidade local. Ele até fala das lareiras, né, cadeiras, essa questão e dessa questão de caridade, convivência. Acho que ele fala dessa comunidade de fé, né, na igreja local. E por que não devemos morar no saguão, segundo o Luiz? Né? Ele diz que o objetivo dele é guiar até o saguão. Não pode morar ali. Ela tem que buscar algum cômodo nesse saguão. Por que as pessoas não devem, né, morar nesse saguão? O saguão não tem cama, não tem lareira, desconfortável. É frio lá, não tem refeição. Você fica sozinho, se você fica doente, não tem quem te ajude a se curar, não tem quem caminhe com você, você fica com medo. Acho que é isso. Acho que ele estimula, a ideia dele é levar para o mínimo denominador comum. Depois disso, as pessoas escolhem qual comunidade vão, para qual comunidade vão. Além desse denominador comum, né? Meio que criar uma profundidade, né? E ele vai... Pode falar. Eu também acho que essa convivência na comunidade local, ela é desafiadora, né? Relacionar com pessoas isso também me leva a uma maturidade cristã que só no saguão a gente não teria. Então, essa parte da fé cristã, né, de viver em comunidade também é importante. Por isso não vamos criticar só nesse saguão, só nessa aceitar as ideias principais, mas não viver em comunidade tudo isso. E daí, chegando aqui no finalzinho do prefácio, ele vai dizer assim, né, que mesmo o saguão, Luiz nos aconselha a tentar seguir as regras de... Então, ele está dizendo aqui para a pessoa que é recém-convertida, né, que entrou no saguão, né, esse cristianismo por simples, né, que ele já, enquanto ele vai escolhendo qual ele vai entrar, que ele já comece a tentar seguir as regras de toda a casa, né, de todos os cômodos seguem. E que até podemos esperar ali por um tempo, mas perseverando em oração para que Deus nos ilumine, para encontrarmos o nosso cômodo, né, para que a gente encontre em qual quartinho a gente vai entrar. E o Luiz também nos alerta que durante essa busca devemos nos perguntar qual é a porta verdadeira e não qual nos agrada mais pela aparência externa, né? Se tem alguns uns enfeitezinhos na porta que chamem a atenção, né? Se aquela porta é a verdadeira, né? Se é aquela que faz sentido. O Augusto estava falando aqui das perguntas, né? Que devem se questionar, né? Que o Luiz encoraja as pessoas a se perguntarem na hora de escolher o cômodo, né? A porta nesse saguão. Será que essas doutrinas são verdadeiras? A santidade aqui? Será que a minha consciência está me movendo nessa direção? Será que a minha relutância em bater nessa porta é por causa do meu orgulho? Ou por questões de gosto pessoal? Ou pelo fato de eu não ter empatia com o vigilante? Né? De repente eu acho que o vigilante pode ser um pastor, né? Ou algum membro da igreja. O fato de eu não ter empatia pelo pastor, pelo membro, está fazendo eu deixar de entrar. Será que esse é o motivo? E por último, Luiz diz que devemos ser gentis, que portas diferentes das nossas, né? Meio que aquela coisa de pessoas que são de igrejas diferentes,
denominações diferentes da nossa. E também para aqueles que ainda estão no saguão, né? As pessoas que ainda estão escolhendo qual denominação se engajar mais, né? E daí eu vou deixar aqui um último trechinho que ele deixa ali bem no finalzinho do prefácio, né? Lá na página 20, né? De que, falando sobre as pessoas de outros contos, né? Se eles estiverem errados, vão precisar ainda mais de sua. E se eles forem os seus inimigos, então você tem ainda mais a obrigação de orar por ele. Essa é uma das regras comuns a toda a casa. Né? Falando questão do cristianismo, né? E as coisas em comum que a gente tem. Bom, esse foi o prefácio, né? Eu acho que dá pra gente terminar a nossa conversa de hoje. Se alguém tiver mais algum, se quiser falar, pode falar agora. Assim, a minha primeira impressão do livro foi tipo, pesado, tipo, bastante coisa que eu entendi, né? Espero que essa linha ali, essa conversa, assim, tipo, nesse sentido, assim, do livro, assim, é bem legal a parte do prefácio, eu realmente não tinha lido ainda. E aí, sim, parabéns, né, Lucas? Pô, muito legal teu resumo, ele deu pra acompanhar legal. Gostei bastante. Beleza, valeu. Bom, então, acho que dá pra gente ir terminando, né? Então, pra gente terminar esse momento, eu queria pedir que alguém fizesse uma oração pra gente terminar. Então tá bom. Senhor Deus, muito obrigada por essas pessoas que estão aqui com a gente para estudar desse livro, Cristianismo por Princípios, do C.S. Lewis. Que a gente possa, nesses dias, estar aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais do que nos é comum na fé cristã, e que com isso a gente possa crescer. Amém. 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 Então chegamos ao fim de mais um podcast sobre o Clube do Livro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram aqui, imagino que vocês gostaram. E se quiser procurar a gente em mais lugares, nós estamos no Facebook, no Instagram. Chega lá, manda uma mensagem pra gente, manda um direct. Também temos no YouTube, se você quiser interagir com a gente e não só com a gente, ou olhar os comentários de lá. Sinta-se à vontade. E até a próxima. Valeu!